Imagina você combinar uma arte fantástica e um pouco assustadora, com um protagonista carismático que é um ex-escravo forte pra caramba, fazendo de tudo para sobreviver e que precisa proteger a criança da profecia. Mas essa criança não carrega uma profecia boa, e sim, que ela vai destruir aquele mundo. Além disso, tem um rei que está vivo há mais de 1000 anos, com poderes de Deus, que é o perfeito antagonista dessa história, seres marítimos e da floresta que estão além da nossa compreensão humana, sem contar maldições, deuses, guerras, sistemas de poderes e batalhas que te prendem do início ao fim. Pega todos esses elementos, bate no liquidificador e você tem o melhor mangá da atualidade, Centúria. Eu acho que a melhor explicação para esse mangá seria uma mistura de Vinland Saga, mais Berserk, mais Mandalorian, mais Lovecraft. Eu sei, é uma mistura bem peculiar. E sem contar que o mangá não tem personagens irritantes e chorões. O nosso protagonista e o seu grupo, quando precisa lutar e tirar a vida de alguém, não pensam duas vezes em fazer o que é preciso. Aqui é mangá raiz. A propósito, prazer, meu nome é Mingle e já deixa o like pra não ficar calvo. A história começa seguindo o Julian, que na época ele era um escravo por volta dos seus 15 anos. O Julian é alguém que só se ferrou na vida e viu o pior lado dos seres humanos. Ele foi vendido pela própria mãe apenas por 3 moedinhas. O ser humano que ele mais amava no mundo e mais esperava algo, o vendeu por apenas 3 moedinhas e saiu comemorando ainda. Então ele cresceu sem saber o que é o amor, o que é ser respeitado e o que é empatia do próximo. E basicamente o Julian agora se encontra num navio cargueiro, no meio do mar com mais de 100 escravos, ou seja, um total de 101 escravos no barco. Quase que o 101 Dálmatas versão moderna esse mangá. E pelo incrível que pareça, o Julian encontra pela primeira vez na vida pessoas que o tratem bem nesse barco. Os outros escravos possuem respeito por ele, dividem a comida, o protegem, e a escrava que o Julian acaba criando mais laços é uma mulher chamada de Mira. A Mira está grávida há uns 8 meses e meio, mais ou menos. E ela acabou perdendo há pouco tempo o filho mais velho. O filho mais velho, tentando proteger a mãe de virar escrava durante uma invasão na sua vila natal, foi brutalmente GF. O que causou na Mira uma depressão durante essa segunda gravidez. De modo que quando ela vê o Julian, ela acaba projetando a imagem do filho no nosso protagonista. E o Julian acaba projetando a imagem do que seria uma mãe na Mira. Com o tempo, os dois acabam criando laços profundos. Não só os dois, mas todos os escravos vivendo naquele barco acabam criando relações igual de família mesmo. Até que um dia o capitão daquele barco com os escravos decide adentrar em águas obscuras. Águas que residem os seres de outro mundo. Deuses que a mera existência é incompreensível ao cérebro humano. Tentar compreender como seria a forma física de um desses seres é algo capaz de fritar a cabeça de quem tá tentando imaginar. E então, quando o capitão consegue desviar o barco para tais águas, ele dá a ordem para acabar com todos os escravos ali presentes. Tudo isso porque aqueles escravos eram mercadorias fajutas. Só tinham velhos, mulheres, homens debilitados, não valeriam dinheiro suficiente para pagar a viagem que estavam realizando. Por conta disso, o plano do capitão daquele cargueiro era entrar nas águas perigosas para depois usar a desculpa de que foram atacados por algum monstro que destruiu sua mercadoria e poderiam desse modo ganhar o prêmio do seguro, decidindo por acabar com todos os escravos no barco e depois culpar algum monstro que o seguro valeria mais do que aqueles escravos fracos. E então, com os escravos tentando sobreviver àquele ataque covarde, eles fazem uma contenção para proteger a única mulher grávida e a única criança a bordo. Só que acabam, obviamente, sendo obliterados e fracassando, sobrando apenas o Julian e a Mira. E quando o capitão vai atacar os dois e acabar com toda aquela história, de repente o tempo congela. O tempo congela e ninguém mais consegue se mover. E do mar você vê algo se esgueirando, uns tentáculos estranhos subindo a bordo pelo barco, uns tentáculos se juntando e formando um ser. E esse ser sobrenatural diz que os requisitos para receber a sua bênção foram completados. E o primeiro requisito era sacrificar um número gigantesco de almas. E o segundo requisito será sacrificar o amor verdadeiro. E com isso ele deve dar a sua bênção ao último sobrevivente. E como o amor entre o Julian e a Mira é o amor mais profundo e verdadeiro entre a mãe e um filho, se um deles se sacrificar pelo outro, receberá o poder desse ser. E no maior estilo protagonista fodona dos anos 80, a Mira pega uma faca e tira o próprio bebê da barriga, se sacrificando pelo Julian e pedindo que o protagonista proteja sua filha, que o nome dela vai ser Diana, e que acima de tudo, os dois precisam sobreviver. E nesse momento, o Julian renasce com os poderes dessa entidade do mar, o tornando mais forte, mais rápido, mais resistente, com a habilidade de manipular e respirar debaixo d'água e também com a habilidade de regeneração
exploração. E o mais interessante de tudo é que o nosso protagonista ganha 100 vidas. O Julian se torna o portador das 100 vidas dos escravos que se sacrificaram por ele. E é óbvio que depois disso, o Julian arrebenta e estraçalha os comerciantes escravos daquele barco. Não vou poder mostrar a cena direito porque é meio gore, mas tem em mente que ele lavou a alma ali. Ele se vingou. E com isso, o Julian parte para um futuro incerto, tendo de proteger o bebê e agora viver nesse mundo, sem saber o que espera daqui pra frente. Pra você ver como esse mangá é muito bom. E tudo que eu falei até agora foram só os 2 primeiros capítulos. A história de verdade começa a partir disso. No reino de Centúria existe um monarca absoluto, alguém que já vive há mais de 400 anos, o rei. O rei que também foi abençoado no passado com o poder de um deus. Ele recebeu uma bênção de uma entidade, assim como o nosso protagonista, se tornando forte o suficiente para governar Centúria por mais de 100 anos. E na medida que o rei foi tendo descendentes e passando seu sangue adiante, seus poderes também começaram a passar para os seus filhos, de modo que se criaram os abençoados, descendentes do rei que herdaram um pouco da bênção divina presente no sangue do monarca, se tornando seres super fortes. E o monarca, que se considerava imbatível, acaba recebendo uma visão da profeta de Centúria, e de um bosque numa floresta reside uma criança que vai levar à sua destruição, uma criança que vai englobar o mundo em chamas. E essa criança é a Diana, a recém-nascida que o Julian, o protagonista, está protegendo como sua irmã após terem saído os dois com vida daquele barco. E adivinha quem está num bosque tentando viver a vida? O Julian e a sua nova irmã. Então, o nosso protagonista está protegendo a criança que vai se tornar o maior mal daquela terra, já que a visão da profeta mostra a Diana, agora adulta, liderando um ataque à capital, sendo seguida por cavaleiros extremamente poderosos e sem rostos. E isso acaba sendo uma virada muito boa na história, porque você fica em conflito. Será que o rei é alguém mau, ou ele é bom, ou ele é cinza? E será que a Diana vai mesmo se tornar a vilã daquela história quando crescer? Porque a profeta nunca errou uma previsão antes. Enquanto isso, o Julian agora está vivendo numa vila pequena, perto de um bosque. E pelo que parece nesse mundo, existem seres que são quase que deuses. Seres assustadores que residem na floresta, nos mares, como se fossem mitos da antiguidade. E você começa a perceber que tem algo de errado com a Diana. Que não foi só o Julian que recebeu a bênção daquele ser do mar, mas a Diana também. Porque ela começa a enxergar criaturas que nem mesmo o próprio Julian consegue enxergar. Sem contar que à medida que ela vai crescendo na história, ela parece ser meio que calma demais e tem algo de estranho nela para uma criança da sua idade. E é claro que com a profecia da criança prometida, guerreiros mega poderosos e descendentes do rei começam a se movimentar para assassinar a Diana, a impedindo de realizar essa profecia. E com isso, o Julian precisa proteger sua irmã e se tornar cada vez mais forte para não deixar que nada de mal aconteça com ela, de modo que ele possa cumprir a promessa que ele fez para Mira, de que ele e a sua irmã vão sobreviver. Só que o legal do Julian é que ele se tornou muito apelão após receber a bênção daquela criatura do mar. Eu acho que desde o rei não existe mais ninguém tão forte até o momento na história como o Julian. Não que ele não possa ser derrotado, ele também sofre nas batalhas. Só que a calma e a habilidade analítica do nosso protagonista nas lutas é absurda, que mesmo cercado por diversos oponentes, ele fica analisando e pensando em qual será o ponto fraco de cada um. E as batalhas nesse mangá são muito cruas. Passa um sentimento de serem algo sujo, violento e desgastante. Em cada batalha você descobre poderes novos e como essas pessoas usam esses poderes de forma diferentes. E o meu ponto favorito de Centúria são as batalhas contra as entidades. Essas entidades meio Lovecraft, em que são seres quase cósmicos que não somos capazes de compreender. Esse terror visual e as batalhas contra esses seres são incríveis, sendo levado ao seu extremo. O Julian, quando é levado ao extremo, ele não sente pena dos seus inimigos. Se os oponentes vieram para causar algum mal à sua irmã, ele vai acabar com a vida desses vilões sem piedade nenhuma. Não tendo aquele clichê de vilão que se arrepende, de protagonista que tenta mudar o vilão. Aqui a sobrevivência é pura nesse mundo de Dark Fantasy. E Centúria foi a maior surpresa em 2025 pra mim. A história tem ainda só 4 volumes, o que equivale a 50 capítulos. Está só começando e justamente o que torna esse mangá especial é a mistura de elementos dele, que nunca vi um mangá que mistura shonen com horror, Dark Fantasy, seres além da nossa compreensão, estilo Lovecraft, batalhas no mar, criaturas mitológicas, exércitos, reinos, profecia, criança prometida. Centúria foi a melhor revelação de 2025 e você precisa ler esse mangá. Mas é isso aí, né? Eu sou o Mingo, como eu sempre falo no final dos vídeos, eu espero que você seja feliz. De verdade, que você seja muito feliz. Valeu, falou e tchau.